Pedro, a ciência tem dificuldade de definir a matéria. Para facilitar a nossa análise, podemos dizer que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. Alguns exemplos de matéria: as árvores, as pedras, as águas, os animais. Enael, os homens também são exemplos de matéria? Sim, Pedro, os corpos dos homens são compostos de elementos materiais. Sem sair do assunto, podemos dizer que também existe energia, que depende da matéria para se manifestar, mas que não é a matéria. Eu falo da luz, do calor, do fogo, do som. Como falei, todas essas manifestações da energia dependem da matéria, porém não são a matéria. Enael, o que é energia? A energia é a força que é capaz de produzir calor e movimento. A força sonora produz o som e depende do elemento material para propagar as suas ondas. O calor se irradia da queima de um combustível e se propaga em um meio material. Aparentemente, a luz independe da matéria, pois que vemos a luz no espaço, mas a própria luz ora se comporta como energia, ora como partícula. A eletricidade é o movimento rápido de elétrons, que é capaz de aquecer ou movimentar. Enael, na escola aprendi que existe matéria orgânica e inorgânica. Muito bem, a matéria orgânica está presente nos organismos vivos e pode ser produzida por eles. O elemento químico que predomina é o carbono. Já as inorgânicas formam os demais elementos do universo, podendo possuir mais de um elemento químico. Pedro, você conhece as propriedades da matéria? Mais ou menos. Vou lhe ajudar com algumas delas. Massa é a quantidade de matéria que temos de determinada amostra. Não compreendo. Para facilitar a sua compreensão, podemos usar para medir a massa o quilograma. Assim, 1 quilo de melancia é uma pequena amostra tirada da melancia. Da mesma forma, o volume é o espaço ocupado pela massa. Podemos medir o volume pela unidade metro ou litro. Existem outras propriedades? Sim, Pedro. Estou apenas cuidando de algumas. Prosseguindo. Impenetrabilidade. Os corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Divisibilidade. É possível dividir a matéria em partes. Enael, essa divisão é infinita? Não, Pedro. Chega um ponto que a matéria não pode ser dividida sem destruir a própria matéria. Apesar dessa constatação, podemos dizer que a matéria atômica é subdividida em partículas subatômicas, e estas são compostas de partícula-energia, que ainda estão sendo descobertas pela ciência. Temos também a descontinuidade. Toda matéria é composta por espaço vazio. Compressibilidade, que é a capacidade do volume aumentar ou reduzir por ação de uma força externa. Elasticidade é a capacidade do volume aumentar ou diminuir quando a ação externa desaparece. Indestrutibilidade, isso já é uma lei de Lavoisier. Ele nos diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Inércia, todo corpo parado tem a tendência de permanecer parado, e todo corpo em movimento tem a tendência de permanecer em movimento, a não ser que ocorra, em ambos os casos, uma interferência externa. Nossa, ainda existem outras propriedades? Existem sim, algumas ligadas às percepções humanas e afetam a nossa capacidade de ver, cheirar, tocar, sentir. Existem também as propriedades químicas, que estudaremos outra aula. Pedro, você conhece os estados físicos da matéria? Conheço sim, são eles: o sólido, o líquido e o gasoso. Muito bem, somemos à sua lista o plasma e os condensados de Bose e Einstein. Não vou nem perguntar. Você que sabe. De acordo com a mudança da temperatura e da pressão, a matéria muda de estado físico. Chamamos de ponto de fusão o ponto que a matéria muda do estado sólido para líquido, ponto de ebulição, ponto que a matéria muda do estado líquido para gasoso. Temos também a liquefação ou condensação, a solidificação e a sublimação. Os outros até que compreendo. Mas o que é a sublimação? É quando a matéria passa direto do estado sólido para o gasoso, ou vice-versa. Compreendo. No momento ficaremos aqui, até que possamos aprofundar o conhecimento. Tá bom, Enael. Muito obrigado.